Vamos orar, eu queria que alguém orasse aí, pode ser quem está com o microfone. Mais uma vez, vamos agradecer por tudo que o Senhor já fez na nossa vida e tudo que o Senhor vai fazer, com certeza, através da vida do teu filho, e quem falar somente aquilo que o Senhor realmente almeja, para que possamos ter cada dia maiores em Ti. Obrigado por tudo, Deus. Abençoa, Senhor, para que Ele venha enriquecer nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente está nessa pegada aí. Qual é a minha identidade, a minha nova identidade? A gente já comentou bastante a respeito disso e eu falei para vocês que o projeto original de Deus é o Éden. O projeto original de Deus para o homem é o Éden. E Deus fez o homem, Deus criou o homem com um propósito bem definido, bem específico. Todas as coisas que a gente observa no Éden, você vai ver que são coisas que Jesus faz em excelência na vida dele. Quando Jesus vem, ele vem exatamente para ser isso, para ser o último Adão, para funcionar da maneira como Deus estabeleceu o homem para funcionar. E Jesus se move por fé da maneira como Adão deveria se mover por fé. O que fez Adão perder o paraíso, perder a vida? Foi o fato dele duvidar daquilo que Deus disse. Porque a gente sempre fala do pecado já consumado, mas o pecado não começou quando ele tocou no fruto. O pecado começou quando Eva duvidou no coração. E Eva duvida, e quando a gente duvida, a fé vai embora. Porque a fé sempre vai embora quando a dúvida entra. Então nós temos que ter essa convicção no nosso coração, beleza? Então a gente já comentou bastante a respeito dessa parte do Éden. Queria entrar com vocês nesse período aqui. Pela graça de Deus, e devido à obra perfeita realizada na cruz do Calvário, a gente tem quem ainda tem aquela declaraçãozinha aí? Tem? Eu vou preparar uma outra para vocês com esse conteúdo, uma boa parte disso aqui, tá bom? E aí, assim, é o que eu sempre digo, vai ficar sempre a critério de vocês procurar alguma coisa em casa, procurar sempre pesquisar sobre esse assunto, porque se você observar, a tua Bíblia vai sempre te apontar para determinadas coisas. Vamos lá, diz aí comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mesmo que eu não sinta. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ainda que meus sentidos físicos não percebam. Eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. Não fisicamente, mas espiritualmente posicionado. E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Independente das circunstâncias. Ok? Essas condicionais que eu coloquei no final são exatamente para a gente poder pensar que nós não funcionamos da carne para o espírito. Deus criou o homem para funcionar do espírito para a carne. Então, muitas das vezes, você vai olhar para a sua vida e a Bíblia fala que você é uma coisa, mas você não vai sentir isso. A Bíblia vai falar que você tem alguma coisa, mas você não vai perceber isso com os teus sentidos físicos. Mas você está espiritualmente posicionado. E essa é a nossa parte de crer. Nós precisamos acreditar que em Cristo nós estamos posicionados na maneira como Deus quer. Nós temos aquilo que Deus disse que nós temos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Senão a gente vai sempre sucumbir ao que o diabo diz, às sugestões que o mundo traz, a tudo que foi conceituado por filósofos, né? E eu não tiro o mérito dos filósofos, é claro. Eu gosto até, né, de algumas frases, de algumas coisas que eles escrevem, só que eu só acredito naquilo que eu posso confirmar na palavra. Aquilo que é verdade, que é princípio de Deus para a minha vida. Aquilo que não é, eu olho, serve para mim como exemplo, serve de experiência, mas eu deleto, eu não trago aquilo para a minha vida. Então, quando você vai, por exemplo, para a filosofia grega, eles vão apontar que o homem é um ser que possui um espírito, que possui uma alma, né? É um corpo que possui uma alma. Então, para o grego, ele olha o físico, é a primeira coisa que eu consigo ver. Então, mas como é que pode esse físico se movimentar? Tem alguma coisa aí dentro. Então, eles olham de fora para dentro. Mas a gente viu lá que quando Deus criou o homem, Deus criou um espírito em si.
Deus criou o homem dentro dele e soprou no boneco, ok? Soprou no barro. Então eu falei para você que você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo, amém? Esse teu corpo físico, ele vai estar sujeito a coisas físicas. Deus te deu ele para você conseguir tocar em coisas físicas, para você poder se movimentar no mundo físico. Por quê? Deus colocou o homem no mundo físico. Então você precisava de uma roupa física, ok? Então foi isso que ele fez, simplesmente isso. Mas quem você é de verdade é um ser espiritual. Todos nós somos seres espirituais, temos uma mentalidade, temos intelecto, temos emoções e habitamos nesse corpo físico. Quando eu e você começamos a nos posicionar dessa maneira, a nossa maneira de ver as coisas muda. A nossa maneira de ver as situações ao nosso redor muda. E o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro. A gente vai, ele, o próprio João, a gente vai dar uma olhada nisso aí um pouco mais pra frente, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria que você visse comigo aí, ó, 1 João 4. Vamos ler aquele ali mesmo, que aí depois olha em casa. Pois segundo ele é, também nós somos. Ali está falando de Cristo, tá? Da maneira como ele amava, da maneira como ele se estabelecia, como ele se posicionava. Então, a gente falou aqui na semana passada que não é uma questão do que eu mereço, não é uma questão do que eu conquistei, não é uma questão do que eu posso fazer. É uma questão de uma obra que foi realizada na cruz, de um projeto de Deus que foi realizado na cruz por causa da graça dele e foi levado a cabo. Então não é o que eu consigo com as minhas forças, não, é o que ele fez. E por causa do que ele fez, nós podemos ser segundo ele é neste mundo. E eu coloquei ali segundo ele é, porque não é segundo ele foi, ok? É a maneira como Jesus é. E o texto é bem claro, ele diz exatamente isso. Segundo ele é, nós somos neste mundo. A gente tem que parar para pensar, gente, numa coisa aqui muito importante. Eu vejo muita gente pegando o Antigo Testamento e o Evangelho, que é descrito lá 4 vezes, principalmente os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. E a gente pega aquilo ali e trata como Novo Testamento, porque a nossa Bíblia coloca como Novo Testamento, mas a nova aliança só começa depois da cruz. Depois que Jesus morre e ressuscita, aí começa a contar a nova aliança. Jesus viveu aqui na terra como judeu, se estabeleceu aqui na cultura judaica, cumpriu toda a lei. Para quê? Para que ele pudesse ser digno de carregar aquilo que nós merecíamos. O castigo que traz a paz para nós foi colocado sobre ele. Por quê? Porque ele foi perfeito, ele cumpriu a lei. Por isso, a gente pode, estando nele, ser o que a Bíblia diz que nós somos. Estar onde a Bíblia diz que nós estamos. Amém? Fazer o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. É por causa dele, é por meio dele e tudo é para ele. Amém? Segunda coisa que nós precisamos entender. Filipenses 2, do 5 ao 11, o texto é maior, tá? Mas eu grifei só esse pedacinho aí. E depois você lê em casa lá todo o texto. Eu coloquei nessa versão aí do Eugene Peterson, que é a mensagem. E ele coloca muito legal, ó, ele diz, olha, tentem pensar como Cristo. Como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, nunca... Olha, deu ruim, hein? Era o quê? Acho que é, hein? Nunca quis tirar proveito dessa condição. Então, depois muda lá. Quer dizer, eu vou mudar, né? Vamos lá. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Eu falei para ele que a minha maior dificuldade com a leitura é que eu fico lembrando do texto, do outro texto. Esse texto aqui é aquele texto que diz, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Mas essa versão diz assim, ó. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca quis tirar proveito dessa condição de modo algum. Eu achei bem legal essa paráfrase, porque coloca exatamente isso. Quando eu vi com vocês lá que a Bíblia chama a gente de deuses, que fomos criados um pouco menor do que Deus, do que Elohim, e não como os anjos, não como seres inferiores, Deus coloca o homem como coroa da sua criação. Deus coloca o homem numa posição privilegiada.
Mas isso não é para que eu e você vivamos nesse mundo dizendo eu sou o Deus dessa terra, sabe? Amém? Nós temos que ter essa concepção dentro de nós. Porque apesar de Deus ter criado a gente de modo sobrenatural, Deus ter feito o homem com toda a majestade, lembra que eu falei para vocês sobre o domínio? Fez o homem para dominar, para governar, para reinar. Por mais que isso aconteça, em nós temos que tentar pensar da mesma maneira como Cristo pensava. Esse texto vai dizer que ele, sendo Deus, não usurpou, não pegou esse privilégio de ser igual a Deus. Antes ele se despiu da sua glória e veio habitar entre a gente. Se despiu de tudo aquilo que ele podia fazer como Deus, ele desistiu disso para poder interagir com homens, com seres naturais. Isso aqui para a gente é muito importante, porque a gente vive com pessoas que não têm esse entendimento. Então você, dentro de você, você tem que saber que você é algo especial, você é a criação de Deus, você depois a gente vai falar aqui, porque eu fico querendo falar, né, a menina dos olhos de Deus. Você sabe que você é isso, mas quando você vai se relacionar com o outro, você se despe dessa glória. Amém? Quando você vai conversar com uma criança, você ajoelha e fala com ela na altura dela. Entende? Isso é você não ficar numa posição de autoritarismo. Você tem autoridade nas regiões espirituais? Tem. Porém, você não se torna uma pessoa autoritária na sua vida, dando ordem às pessoas. Por quê? Porque você está aqui para influenciar as pessoas, para trazer o reino de Deus para essa terra. Então, eu e você, como embaixadores de Deus, nós temos essa função. Então, eu me misturo na cultura, mas eu não deixo que a cultura entre em mim. Eu falei com vocês que José era um garoto que estava no Egito. Fizeram uma série aí que é o José do Egito, não é isso? Mas José não era do Egito, José estava no Egito, ok? Por quê? Que eu estou fazendo, olha só, a diferença é sutil, mas se eu estou num lugar, não quer dizer que eu sou aquele lugar, que eu sou daquele lugar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém? Isso tem que ficar claro para nós. Você vai se misturar com a cultura, você vai até interagir com as pessoas daquela cultura, porém você não vai assimilar aquilo ali para dentro de você, porque isso vai minar a sua fé. Lembra que na semana passada eu falei para vocês que o que afunda um navio não é a água que está do lado de fora? É a água que entra e não sai. Então, se tem uma rachadura no teu casco, você precisa reparar essa rachadura, porque quanto mais água entrar, vai minando a sua vida, daqui a pouco o peso interno, o ar interno não suporta se manter sobre a água, e ele vai afundar, ok? Então, a nossa vida tem que ser constituída dessa maneira. Vamos abrir esse texto aí para você dar uma olhada nesses outros detalhes aí. Filipenses 2... Ok? Vou ler aqui. Do 5 até o 11. Tende em vós o mesmo sentimento, essa palavra também pode ser traduzida por atitude, que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Olha que coisa linda! A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vê que coisa linda? Jesus abriu mão de tudo aquilo, por quê? Porque ele sabia da necessidade de o nome dele ser colocado acima de todo o principado, toda a potestade. Para quê? Para que eu e você hoje pudéssemos ter essa senha de acesso nas regiões espirituais. Amém? Então, no nome de Jesus, tudo isso pode ser subjugado, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ok? Então isso aí são duas coisas que eu queria que ficasse bem claro para você. Vamos lá, onde é que eu estou? Eu vou começar por esse daí, porque eu julgo ser
um carro que puxa os outros, ok? Então eu estou em Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já disse para vocês que o Novo Testamento, a Nova Aliança, a vida da igreja começa quando Jesus vai e o Espírito Santo vem, ok? Jesus vai, ele volta e ele é visto pelas pessoas e o Espírito Santo desce sobre a igreja e agora sim, essas pessoas, esses homens que antes tinham dúvida, que antes tinham incertezas, que antes negaram, hoje eles estão convictos de que o Evangelho era uma realidade. E até falei para vocês na semana passada que eles são chamados de cristãos e a Bíblia só menciona essa palavra 2 vezes. Nós, como cristão, a igreja primitiva assumiu e aceitou esse nome. Por quê? Porque para eles era um privilégio ser considerado cristão, que cristão significa pequenos cristos. Mas quando essa palavra foi falada, ela não foi falada com orgulho como uma questão de identidade. Era uma questão pejorativa, eram os cristinhos, né? Ah lá, já vai um cristinho, igual a gente fala às vezes, né, de alguma coisa, puxa saco, né? Como se fosse alguma coisa assim. Então era como se fosse um deboche. Mas para eles era um privilégio sofrer por Cristo. Sofrer aquela acusação, aquele bullying, né? Por causa do amor de Cristo. Então nós temos que observar que nós somos cristãos porque o censo nos chama assim, mas nós somos cidadãos do céu, antes de qualquer título que possam nos dar, ok? Quando eu vou para as cartas, que é onde a gente entende que foi escrito para a igreja, você vai perceber lá essas inscrições, nele, em quem, no amado, pelo qual. Você vai perceber essas inscrições na tua Bíblia. Se você começa a ler as cartas, você vai começar a ver esse tipo de coisa. E quando você vê isso, ele está dando uma indicação de onde você está, de quem você é, de o que você pode fazer, ok? E a gente precisa ter isso aí bem claro para a gente, porque quando você olha lá, marca aquilo e observa o que ele está apontando ali. Vamos lá. Abre aí Romanos 5, 10. Alguém que quiser pode ler. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Oh, aleluia. Percebe? Nós que estávamos mortos para o pecado, que vivíamos ainda em pecado, que éramos inimigos de Deus, nós tivemos esse processo de reconciliação com Deus. Abre esse outro texto aí, 2 Coríntios 5. Pode ler, quem achar. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Coisa linda, hein? Depois a gente vai ver que nós somos reconciliadores. Então, você foi reconciliado com Deus. Abre aí, Colossenses 1. Ok? 20, pode ler. E a grande poder veio da paz, pelo sangue da sua nele. Reconciliasse consigo nele todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Reconciliados, ok? Então percebam que nós estávamos mortos, quer dizer, nós hoje estamos mortos para o pecado. Gente, é bom a gente pensar sobre isso. Mais uma vez eu volto a dizer a vocês que como seres espirituais nós temos que entender que você e eu não fomos chamados para lutar contra o pecado. Se você chega no funeral e a pessoa está lá dentro daquele caixão, você chega lá, dá um peteleco na orelha dela, ela faz o quê? Nada. As pessoas que estão do lado de fora podem falar, que desrespeito, mas a pessoa que está morta nem se mexe. Você vai lá e vou ser mais bruto, vou dar um tapa nele. Você dá um tapa, o que ele faz? Nada. Você xinga ele, o que ele faz?
Nada. Ah, vai mexer com a mãe, aí mexe com a mãe. Nada. Porque está morto, gente. O nosso problema como igreja é que nós temos ainda essa visão de ficar lutando com o pecado. Olha só, já falei para vocês isso aqui. O pecado está aqui, Jesus está aqui. Se eu fico lutando com o pecado, o que aconteceu? Minhas costas ficou para quem? Para Jesus. Então, o que eu tenho que fazer para vencer o pecado? Morrer para ele, ok? Então, você morreu para mim. E eu olho para Jesus e vou me apossando daquilo que Jesus fez, me apossando da obra dele realizada, me apossando do que eu sou nele. E quando eu vou me apossando dele, vai chegar uma hora que eu vou falar assim, caramba, eu fazia aquilo com vontade, agora eu nem lembro que aquilo existe. Entende? Morto para o pecado. A gente precisa ter essa concepção dentro de nós, gente, porque, mais uma vez eu digo para vocês, é uma coisa que o pastor Marco volta e meia fala, ser tentado não é pecado. Você pode, durante um tempo na sua vida, ainda aquilo ser uma tentação na sua vida. Porém, vira as costas para isso e olha para Jesus. Não fica tentando lutar contra aquilo. Às vezes eu vejo pessoas... que essa questão, às vezes, de confissão, a pessoa fica confessando e dando o nome do pecado e falando de como ela se sentia quando pecava. E, sabe... Gente, quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Criando mais forte a imagem daquilo na sua vida. Agora, quando você vira e você fala assim, eu sou filho de Deus, e um filho de Deus não vive dessa maneira. Entende? E você começa a olhar para aquilo que Jesus fez, para aquilo que você se tornou, para quem você é, você vai chegar uma hora que você vai fazer igual o filho pródigo, você vai cair em si e vai falar assim, caramba, os funcionários da casa do meu pai vivem melhor do que eu vou voltar. Entende? Então, o que eu confesso? Eu confesso aquilo que já foi feito pela minha vida, aquilo que já foi realizado em mim, aquilo na qual eu me tornei. E não fico confessando e criando imagens daquilo que eu era. O que eu era morreu, amém? Vira para essa pessoa do seu lado e fala, morreu. É isso aí. Por mais que ele fique aí dentro de você, gritando, aquele velho homem, tentando se manifestar o tempo inteiro, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo na minha vida, amém? E a gente vai seguindo por esse caminho. Essa deve ser a nossa postura diante do pecado, diante do erro. Eu estou reconciliado com Deus. E a minha posição hoje é uma posição de reconciliado. Eu não sou mais separado. Adão se separou de Deus e viveu uma vida errante. Uma vida onde o assassinato acontece dentro da casa dele. Um filho matando o outro. Entende? Por causa da separação de Deus. E nós precisamos ter isso bem vivo dentro de nós, gente. Uma família que se separa de Deus, que vive longe de Deus, está sujeita àquilo que o sistema, aquilo que o diabo mais quer fazer: matar, roubar e destruir. Amém? Nós vamos ver aí, o texto nem fala que é o diabo, né? Diz que é um pastor ladrão, mas enfim, acaba sendo o projeto dele. Acaba sendo o projeto dele. Então a morte, a destruição vai sempre vir. Agora, quando uma família entra para o seio do Senhor e se torna agora essa nova criatura, vem para essa aliança em Deus, você começa a ver a reconstituição. Essa reconciliação com Deus começa a gerar dentro da nossa casa um novo tempo, uma nova atmosfera. Amém? Então isso é importante a gente deixar bem claro e frisar. Vamos lá. Efésios 1, 20. Pode ler, 20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Beleza, vamos ver aí esse capítulo, versículo 2 aí. Capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha aí, ó, assentados, ok? Estou assentado à destra de Deus, nas regiões espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Percebeu aí que tem o em, no outro também tem o no qual, na minha Bíblia está o qual.
exerceu em Cristo. Lembra que eu falei antes para vocês? Toda vez que você vê em Cristo ou no qual, você vai lá e vai frisar, você vai ver que isso é algo e um posicionamento que nós adquirimos em Cristo. Então ele diz que nós estamos assentados à destra de Deus, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, ou com Ele, ok? Eu queria que você pensasse no seguinte: Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ok? Todo mundo comigo? Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, como é que pode a cabeça estar no trono da destra de Deus e o corpo estar em qualquer outro lugar? Amém? Então, se você é corpo dele, o corpo vai onde a cabeça está. Então, se minha cabeça vai, o meu corpo tende a ir também. Então, como seres espirituais, o nosso posicionamento diante de Deus é assentado à destra dele, junto com Cristo. Amém? E a gente precisa entender isso. Mais uma vez eu digo para você, não é para você ficar aí se sentindo tampa, a última Coca-Cola do deserto, aquela história toda, a última bolacha do pacote, né? Não, mas você é tudo isso. Amém? Então você não pode, gente, em nome de Jesus, ficar com sentimentos de desvalorização na sua vida. O homem pode te rejeitar, mas se Deus disse que você é, se Deus disse que você pode, você é. Amém? A gente vai sempre encontrar pessoas falando assim, lá, já vai o cristãozinho. Você vai encontrar. Agora, sabendo quem Cristo é, você não se sente orgulhoso disso? De saber que as coisas que ele realizou, e ele disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que as coisas que ele fez, isso nos deixa satisfeitos, isso nos deixa contentes. Então eu e você não vamos usar vou brigar, eu vou discutir, não, descansa o teu coração. O que é teu está guardado, o que é dele está guardado. Amém? Nós não podemos, gente, ficar nessa luta, porque a posição que você está, e aí eu uso de novo esse exemplo do adulto e da criança. Quando eu sou adulto, eu não fico debatendo com a criança de criancice, entende? Você, fica, não, é da vovó, é da mamãe, é do papai, é do titi. Não, você é adulto. A autoridade na casa é sua, ok? Então, de vez em quando você vai deixar ele ganhar uma briga do senhor com Caleb. Quem ganha? Ele. Por quê? Porque o senhor deixou. Você entende? Às vezes você dá ali um passo, segura ele, e aí você dá uma afrouxada, não é isso? Para quê? Para ele sentir o máximo. E é exatamente a nossa luta com o mundo deveria ser isso. Você se faz de fraco, entende? Para poder ganhar eles, mas você sabe quem você é em Deus, onde você está em Deus. Quando esse posicionamento espiritual, gente, vai mudar toda a tua maneira de enxergar a vida. Por isso que eu digo que a primeira coisa que você precisa saber quando você aceita a Cristo é quem Deus é. Deus se manifesta a carne e Jesus vem para expressar Deus de verdade. A maneira como Deus é, de quem Ele... E para mostrar para a gente quem nós somos. E quando eu entendo essa primeira parte, eu vou para essa segunda. Quem eu me tornei por causa disso. E quando eu entendo quem eu não sou mais presa fácil para o inimigo, não sou mais presa fácil para o sistema, ok? Eu não sou mais uma pessoa manipulável por qualquer vento de doutrina que vem soprar. Por quê? Eu tenho as minhas raízes fincadas no amor de Cristo. Eu tenho as minhas raízes profundas em Deus. E quando eu tenho as minhas raízes profundas, o vento pode soprar para lá e para cá. Mas eu não caio. Por quê? Por causa da minha raiz. Fincadas, firmadas. Amém? Então, guarda isso no teu coração. Esteja meditando sobre essas questões, anota esses textos para você pensar sobre isso. E mais uma vez eu digo, não é para você ficar se vangloriando disso. Não, faz e tenha a mesma atitude, o mesmo pensamento. Tente pensar da maneira como Cristo pensou. Ele baixou a bola e falou assim, poxa, como é que eu vou lidar aqui nessa situação? Ele podia chegar lá, eu falei para vocês, se Jesus estivesse vindo só para perdoar pecados, ele dava lá selecionar tudo e pronto, gente. Delete todo o pecado e vou embora, que não dá para viver aqui, não. Ele segurou a pressão, entende?
Ele podia ter feito, Jesus, o pastor fala sempre aqui, que Jesus podia ter dado uma cuspida lá e o rio de água, um tsunami, e não dava aquele povo todo. Ele podia, porém, ele decidiu segurar a pressão. Amém? Nós precisamos ser assim, gente. Segura a pressão, segura a onda. Por quê? Você não está aqui nessa terra por causa de você. Deus podia já ter te levado há muito tempo, mas você não está aqui por causa de você. Não está aqui para viver uma vida glamurosa, não. Você está aqui por causa do outro. Você está aqui ainda por causa do mundo. Você e eu ainda estamos aqui para que o mundo veja Deus em nós. Amém? Descansa o teu coração. E, gente, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo fala, olha, por mim eu já tinha ido, porque eu estou na dúvida de ir embora, ficar com Deus e de ficar aqui. Porém, eu sei que as pessoas precisam do que eu tenho. E eu vou me oferecer por libação, eu vou gastar a minha vida para gerar Cristo no outro. O apóstolo Paulo fala para os Gálatas que ele está sentindo dores de parto. Para quê? Para que Cristo fosse gerado no outro. Amém? É alguém que tem identidade, alguém que sabe quem é, que sabe onde está. Amém? Então vamos ficar com isso aí no nosso coração. Eu queria só dar um exemplo para vocês a respeito dessa coisa de estar em Cristo e Cristo está em nós. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas às vezes tem essa dificuldade, né? Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Olha só, pensa no seguinte, eu achei essa ilustração maravilhosa. Imagina uma esponja, tá bom? Uma esponja. Então você tem uma esponja e essa esponja, ela é diferente da água, ok? Ela é diferente da água. Porque a gente, quando vai estudar lá os conjuntos, essa coisa toda, você não pode estar contido e conter. Na matemática, ou você está contido ou você contém. O que essa esponja vai fazer? A gente vai afundar ela dentro da água. Ela está na água? Sim. E a água está nela? Sim. Amém? Então eu estou em Cristo e Cristo está em mim. A gente funciona como uma fusão, ok? Então chega uma hora, gente, que isso tem que estar vivo dentro de você. Você e Cristo tem que ser... As pessoas têm que confundir você com Jesus. E olhar para você e falar assim, rapaz, eu acho que se Jesus estivesse aqui, ele ia ser assim. Entende? Eu sei que é difícil para a gente raciocinar dessa maneira, mas sabe por que que é? Porque nós queremos ser esponja fora da água, fora de Cristo. Quando eu vou na palavra e começo a meditar em como Cristo agia, a maneira como ele falava, a maneira como ele se portava, eu vou começando a abandonar aquelas coisas que eu vivia, aquela maneira que eu pensava, e começo a pensar como ele, começo a agir como ele, começo a me portar como ele. E o mundo vai ver isso. O mundo vai, talvez você seja a única Bíblia que o mundo leia, ou a primeira Bíblia, né? Vamos colocar assim, porque o nosso projeto, o nosso sonho é que as pessoas se convertam antes de morrer, né? Então você vai ser esse primeiro impacto de Cristo, vai ser você lá no teu trabalho, lá na sua escola, vai ser você, ok? Então posicione-se diante de Deus, deixe que essa água dele entre, e agora uma água como Cristo, água, ok? Porque eu falei do navio, né? Água dentro, mas pensa nisso, tá? Deixa que do seu interior flua essa água viva. Aquela mulher que encontra com Jesus naquele poço, gente, aquele poço era tudo que aquela mulher trazia no coração dela como imagem ruim. Ela ia para ali, naquele horário, para quê? Para não encontrar com as outras pessoas. Lembra lá João 4, né? A mulher do poço. Tudo que ela queria era o sossego dela e a tristeza e a angústia que ela sentia naquele momento. De repente Jesus chega, Jesus está sentado naquele poço e ela encontra com Jesus e a última coisa que ela queria era encontrar alguém naquele lugar. Mas Jesus faz algo na vida dela que transforma, que altera ela, que reposiciona ela. E aquele poço que antes era a maldição da vida dela, a angústia da vida dela, a tristeza dela, ninguém gostava de ir no poço naquele horário, mas ela tinha que ir. Por quê? Porque aquele poço era o poço da vergonha.
Agora aquele poço, o mesmo poço, se tornou o poço da honra, se tornou o poço da reconciliação, se tornou o poço do reposicionamento. Amém? Então, gente, nós precisamos ter isso no nosso coração. Quando nós encontramos com Jesus, a gente não sai mais da mesma maneira. Ela saiu daquele poço e já não tinha mais vergonha do passado que ela teve, porque agora ela sabia que os verdadeiros adoradores iam adorar o Pai em espírito e em verdade. Não era uma questão de religião, não era uma questão de monte. Ela sabia que do interior dela agora podia fluir rios de água viva. Por quê? Porque ela encontrou com Cristo. E em Cristo ela estava morta para o pecado, ela estava reconciliada com Deus. E ela estava assentada à destra do Pai nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós sabemos, Senhor, que o teu povo, a tua igreja, Pai, tem carência desse tipo de verdade. Porque hoje as pessoas estão tratando sucesso como o que você tem. Mas sucesso aos teus olhos é quem você tem. Pai, nós não queremos, Pai, olhar o sucesso pelas coisas, pela quantidade de coisas que nós adquirimos. Não, nós queremos olhar o sucesso pela quantidade de coisas que nós repartimos. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja posicionado, Pai. Que nós estejamos no lugar correto. Porque o avanço, a expansão, o progresso não é obra do acaso, mas é fruto de um posicionamento. E em Cristo nós temos a possibilidade de ter esse posicionamento, porque nós estamos nele e ele está em nós, e isso faz toda a diferença. Deus, em nome de Jesus, que nós assumamos essa posição, Deus, a posição de filhos, a posição, Deus, de herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e que nós possamos, Pai, viver a nossa vida da maneira como o Senhor tem para nós, não supervalorizando o pecado, tratando sim dos erros da nossa vida, das fendas que existem ainda na nossa natureza, mas Deus olhando para o autor e consumador da fé, porque é isso que vai fazer toda a diferença no final. Nós estamos em Ti e contigo, Pai, nós faremos proezas nesse mundo. Em nome de Jesus, Pai, que nós, como eu disse na semana passada, nós possamos suportar uns aos outros, que nós possamos, Pai, suportar o ímpio, suportar, Deus, o ímpio, porque ele não tem o entendimento que nós temos, mas, Deus, nós nos fazemos fracos, de fraco, para ganhá-los. Nós não corrompemos a mensagem, mas nós trocamos a maneira de ensinar, a maneira de falar. Deus, para a Tua glória e para a Tua honra, Deus, que nós possamos ser conduzidos por essa verdade, em nome de Jesus. Amém.